No vídeo de hoje, vamos falar sobre inequação produto e quociente, nos casos em que teremos termos do segundo grau. Então vamos verificar o primeiro exemplo. Item A. x² menos 4x mais 3 dividido para x menos 5, e isso tem que ser menor que zero. Primeiro passo, vamos igualar as sentenças a zero. Então, x² menos 4x mais 3 igual a zero. Isso vai nos dar um x1 igual a 1 e um x2 igual a 3. A resolução dessa equação do segundo grau, eu vou colocar aqui no cantinho, deixar ela pronta aqui, certo? Qualquer coisa você pausa o vídeo, consulta a resolução, mas as raízes nós já obtivemos. O x1 igual a 1 e o x2 igual a 3, tendo em vista que o foco do nosso vídeo de hoje não é resolver equações do segundo grau. E também vamos igualar o x menos 5 a zero. E aí ficaremos com x igual a 5. Com isso, podemos ir para o segundo passo, no qual nós iremos construir as retinhas. Faremos as duas retinhas aqui, e na primeira, nós marcaremos os pontos 1 e 3, as bolinhas 1 e 3 aqui, ó. Já na segunda retinha, vamos marcar a bolinha do 5. Observem que nesses casos aqui, nós não pintaremos as bolinhas, tendo em vista que lá no enunciado, a resposta que ele solicita é só menor do que zero, não tem o igual ali na desigualdade. Logo, não há necessidade de pintar as bolinhas. E por se tratar de uma inequação quociente, mesmo que tivesse o igual, não se pintaria a bolinha proveniente do x menos 5, tendo em vista que ele está embaixo da fração. Na retinha em que temos os números 1 e 3, como a sentença que originou esses dois resultados é do segundo grau, o formato geométrico que temos aqui é de uma parábola. E é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Com isso, a gente faz uma parábola aqui passando por esses dois pontos, dessa forma como estamos fazendo. Podemos perceber que à esquerda do 1, aquele pedaço está acima do eixo horizontal, logo é positivo. Entre 1 e 3 está abaixo, logo é negativo. E a partir do 3 ele volta a estar acima, então volta a ser positivo. Então colocamos o sinal de mais aqui. Já a segunda sentença, ela é do primeiro grau. Como é do primeiro grau, o nosso formato geométrico é uma reta. E nesse caso, uma reta crescente. E aí traçamos a nossa reta aqui. Esse pedaço que está situado abaixo do eixo horizontal recebe um sinal de negativo e o pedaço que está acima recebe um sinal de positivo. Feito isso, podemos partir para o terceiro passo, que são todas as retinhas juntas mais a da resposta. Então já podemos fazer aqui 3 retinhas. Na primeira, marcamos as bolinhas do 1 e do 3, e na segunda marcamos a bolinha do 5, lembrando que por uma organização aqui, o 5 tem que estar mais à direita do que o 3. Nenhuma das bolinhas vai ser pintada, tendo em vista que na análise da etapa 2, nós concluímos que não estava fechado, não tinha o igual lá no sinal de desigualdade. Então todas as bolinhas aqui estão abertas. À esquerda do 1 temos o sinal de positivo. Entre 1 e 3, sinal negativo. E à direita do 3, sinais positivos. Na segunda retinha, à esquerda do 5 temos sinais negativos e à direita positivos. Nesse momento, marcamos o 1, 3 e o 5 com as suas bolinhas abertas ali na última reta e faremos a análise dos sinais. À esquerda do 1, temos positivo e negativo. Logo, mais com menos vai dar menos. Entre 1 e 3, temos negativo e negativo. Logo, a nossa resposta será positivo. Entre o 3 e o 5, temos sinal de positivo e negativo. Logo, nosso sinal na resposta será negativo entre 3 e 5. E à direita do 5, temos 2 sinais de mais. Logo, na nossa resposta, teremos sinal de mais à direita do 5. Feita essa análise, podemos ir para a quarta etapa, que é a solução. Já colocamos aqui a etapa 3, que vai ser a nossa base para compor o conjunto solução.
juntamente com o enunciado. Vamos pegar o enunciado e colocar ele aqui no canto também. A nossa resposta aqui tem que ser menor do que zero. Se ela tem que ser menor do que zero, os números que nos interessam aqui são os negativos. Logo, os pedaços que marcaremos aqui com a ondinha estão localizados à esquerda do 1 e entre o 13 e o 5. Marcamos as ondinhas aqui. E agora escrevemos o conjunto solução, que vai ser igual a S igual a abre chaves, x pertence aos reais, tal que o x é menor que 1 ou 3 é menor que x, que é menor do que 5, e fecha chaves, sendo esse o conjunto solução dessa questão. Um ponto importante nas inequações produto e quociente é que elas só podem ser resolvidas quando tivermos um zero do outro lado da desigualdade. Se não tivermos, o primeiro passo é obter um zero em um dos lados da desigualdade. E agora temos o nosso item B. Entre parênteses, x ao quadrado menos 2x mais 2, vezes, entre parênteses, x menos 1, tudo isso sobre x ao quadrado mais 3x mais 2, menor ou igual a zero. Primeiro passo, então, igualar as sentenças a zero. X ao quadrado menos 2x mais 2 igual a zero vai nos dar um delta menor do que zero, ou seja, um delta negativo. Vamos colocar o cálculo do delta aqui no cantinho, ó, mas não vamos comentar ele, só para critério de curiosidade. Então, um delta aqui negativo. O que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que a função do segundo grau aqui é daquele tipo voadora, ou seja, ela não encosta no eixo x. Então está feito aqui a primeira igualdade. Agora vamos pegar o x menos 1 e vamos igualar a zero. Aí vamos ficar com x igual a 1. E depois vamos igualar o x ao quadrado mais 3x mais 2 a zero. E aí vamos obter um x1 igual a menos 1 e um x2 igual a menos 2. Também vamos colocar aqui no cantinho, ó, a resolução dessa equação, dessa igualdade. Então observem, qualquer dúvida acompanhem a resolução que foi colocada. Feitas essas igualdades, podemos partir para o segundo passo, que são as retinhas. Então fazemos 3 retinhas agora, tendo em vista que fizemos 3 igualdades. Na primeira igualdade, tivemos um delta menor do que zero. Numa função do segundo grau, isso caracteriza que a função é voadora, ou seja, ela não tem raiz, ela não intercepta o eixo x. Portanto, não temos bolinhas para marcar no eixo horizontal. E aí a nossa função vai ser uma parábola voadora, que nesse caso está virada para cima, está na parte de cima. Tendo em vista isso, percebemos que a função é inteiramente positiva, então distribuímos sinais de mais em toda a extensão, tendo em vista que a função está localizada na sua integralidade acima do eixo horizontal. Já na segunda retinha, marcamos a bolinha do 1 e pintamos a bolinha do 1, tendo em vista que no enunciado estão sendo solicitados resultados menores ou iguais a zero. Então, com a presença do igual, a gente pinta a bolinha do 1 aqui. Nesse caso, teremos um termo com característica do primeiro grau, logo uma reta, e essa reta é crescente, tendo em vista que na frente do x é um número positivo. E aí traçamos a nossa reta crescente aqui. À esquerda do 1 teremos sinal de negativo, e à direita do 1 teremos um sinal de positivo. E na última retinha marcamos o menos 2 e o menos 1, obtidos na etapa anterior. Notem que esses dois resultados eles vão ficar com a bolinha aberta, tendo em vista que eles vieram daquela expressão que se encontra embaixo da fração. E se esses números fossem utilizados, eles zerariam, e nós não podemos zerar embaixo da fração. Então deixamos a bolinha dos dois aberta. Outro ponto que podemos perceber aqui é que o gráfico gerado nessa situação é uma parábola com a concavidade voltada para cima conforme estamos construindo aqui. E aí podemos perceber que à esquerda do menos 2 teremos um sinal de positivo, entre menos 2 e menos 1 teremos um sinal de negativo, e à direita do menos 1 teremos um sinal de positivo. Feita essa etapa, podemos partir para a terceira etapa, na qual construiremos 4 retinhas, 3 para a etapa 2 e uma para a nossa solução.
A primeira reta não tem nenhuma bolinha para ser marcada, simplesmente distribuímos sinais de mais sobre essa retinha. Já na segunda, nós marcamos a bolinha do 1, e na terceira marcamos a bolinha do -2 e do -1. Apenas a bolinha do 1 é pintada, então já destacamos ela aqui. À esquerda do 1 temos sinal de negativo, e à direita, positivo. E na terceira retinha, à esquerda do -2 temos sinal de positivo, entre o -2 e o -1, sinais de negativo, e à direita do -1, sinais de positivo. Agora fazemos as regras de sinais. À esquerda do -2, temos sinais de mais, menos e mais. Logo, ficaremos com o sinal de menos na resposta. Entre o -2 e o -1, temos sinais de mais, menos e menos. Logo, ficaremos com o sinal de mais entre -2 e -1. Entre -1 e 1, temos sinais de mais, menos e mais. Logo, ficaremos com o sinal de menos. E à direita do 1, temos sinais de mais, mais e mais. Portanto, à direita do 1 ficaremos com mais. Tendo isso feito, podemos construir a nossa quarta etapa, que é o conjunto solução, baseado na nossa figura anterior. Observando o enunciado, que vamos colocar aqui no cantinho, ele solicita que a nossa resposta sejam números menores ou iguais a zero. Números menores que zero são números negativos. Logo, temos que pegar este pedaço que está à esquerda do -2 e entre -1 e 1. Portanto, nosso conjunto de solução será igual a S igual, abre chaves, x pertence aos reais, tal que x é menor que -2, ou -1 menor que x menor ou igual a 1, fecha chaves. Observem que onde temos bolinhas abertas, não tem sinal de igual na desigualdade, e onde a bolinha é fechada, temos o sinal de igual na desigualdade. Muita atenção na resolução das inequações produto e quociente. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.